Afinal de contas, o sofrimento realmente ensina? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Quando eu ouço essa tese das pessoas, que é tão comum, tão disseminada, eu confesso que por dentro eu fico um pouco estremecido, porque eu não sei se eu concordo com muita força nessa ideia. Por quê? Porque ela parte de premissas que são um pouco delicadas, em algum nível perigosas. O sofrimento ensina, é isso que as pessoas dizem. Então, sofro, logo aprendo. Sofro uma perda, uma traição, sofro qualquer tipo de coisa, logo com certeza eu aprendo. Como se a relação direta entre sofrer e aprender fosse importante. Então tem pessoas que falam até, se a pessoa não sofre pelo amor, se ela não muda pelo amor, ela muda pela dor. E é uma coisa delicada de dizer isso, porque isso parte da ideia de que haveria uma conexão clara entre um erro, um suposto erro, uma situação de punição, humilhação, privação, logo uma redenção. Então eu saio do outro lado do sofrimento, uma figura mais bondosa, mais humilde, mais renovada, mais inteligente, mais capacitada, porque o sofrimento seria determinante. É como se eu tivesse sei lá, tivesse um defeito de personalidade, eu desse uma martelada no meu dedão e depois daquela dor intensa eu chegasse numa conclusão profunda a respeito da vida. A gente sabe que não é exatamente desse jeito que as coisas acontecem. E isso também apoia uma ideia que está no nosso inconsciente, que é de que a punição, ao corrigir, funcionaria com as crianças. Por exemplo, eu vou lá, castigo meu filho e ele aprende. Eu não sei se necessariamente ele aprende. Eu sei que a criança vai ficar com muita raiva, com muito medo, e por isso ela não vai fazer. Agora, aprender, ou seja, introjetar a capacidade de reformular os pensamentos dela, eu posso dizer com clareza, com certeza isso não acontece. A gente tem que entender também 3 dimensões do sofrimento que não são necessariamente muito óbvias para a gente. Uma dimensão do sofrimento, que a gente chamaria de sofrimento, é a dor propriamente dita. A dor física, né? A dor do corpo, uma dor concreta, vamos colocar assim. Se essa dor ensinasse alguma coisa, necessariamente as pessoas que estão muito doentes ou internadas num hospital seriam pessoas incrivelmente sábias e aprendizes da vida. Eu trabalhei muito tempo em hospital, eu sei que não é assim. Né? Trabalho com gente que tem dor crônica e sei que não é assim. A dor simplesmente debilita as forças físicas da pessoa, mas ela pode evidenciar, dar uma chance da pessoa repensar algumas coisas da vida, mas ela abre simplesmente uma porta para isso, não é garantia de nada. Outro tipo de sofrimento é o sofrimento da mudança. É o sofrimento de que as coisas mudam, eu cresço, eu mudo de cidade, eu mudo de corpo, meu corpo vai envelhecendo, eu mudo de estado civil, então de um lado eu solteiro, ou me relacionando com alguém, ou estar me relacionando com alguém e ficar solteiro. Eu mudo porque as pessoas morrem, eu mudo porque eu mudo de trabalho, eu mudo de emprego, eu mudo de profissão, ou seja, as mudanças inevitáveis da vida. Esse sofrimento da adaptabilidade, vamos colocar assim.
Esse tipo de sofrimento também, em tese, não mudaria a pessoa, porque se fosse assim, um cigano seria uma pessoa incrivelmente sábia, madura, ou uma pessoa que alguém que trabalha comissário de bordo, está sempre mudando de país para lá e para cá, também seria uma pessoa absolutamente mudada. Alguém que trabalha viajando o tempo todo, e não é verdade. Essa pessoa pode ter muitas mudanças na vida e não necessariamente aprender. E um terceiro tipo de sofrimento, que é, na verdade, a resistência a essas mudanças. A não aceitação que essas coisas mudam. Então, por exemplo, uma pessoa que está passando por um luto de uma pessoa querida. Ela pode estar passando por aquele luto da pessoa querida e, ao invés de se renovar como pessoa, porque as coisas estão mudando e ela vai ter uma percepção mais aprofundada da vida, porque a morte de alguém coloca a gente em xeque com essas coisas, mas ela pode estar ficando mais amargurada, mais revoltada, mais incomodada, mais chata, mais fechada e pode inclusive murchar e morrer também no mês seguinte por conta desse tipo de coisa. Ou seja, ela não teve um aprendizado intrínseco ao sofrimento. O que eu quero dizer é que o sofrimento não carrega uma transformação intrínseca ao sofrimento. O sofrimento, ele simplesmente provoca o nosso narcisismo. Ele provoca aquele senso de o mundo gira em torno de mim, porque o sofrimento me faz perceber que eu não tenho controle dos fatos. O sofrimento nada mais é que a evidenciação de que as coisas não estão sob o meu controle. Então, portanto, é um convite para poder perceber: eu não sou o centro do mundo, eu não sou o centro das ações, eu não consigo ter controle de tudo, eu não seguro a roda da vida, eu preciso estar aberto à mudança e aqui presente para cada situação. Então, o sofrimento ele só coloca a gente numa condição fronteiriça, porque eu posso efetivamente, a partir do sofrimento, ressignificar as coisas. Isso pode acontecer, mas eu preciso me colocar nessa trilha, não é uma coisa óbvia e intrínseca ao sofrimento. E o segundo, eu posso, na verdade, me fechar mais, ficar mais ressentido, mais amargurado, porque se o sofrimento, a privação, a punição me renovasse por si mesmo, na cadeia só tinha anjo, né? Então todo mundo que vai preso, anjo, preso, anjo. E não é verdade. Algumas personalidades, diante do sofrimento, elas travam ainda mais, se fecham ainda mais, se ressentem ainda mais por conta de um sentimento de injustiça, e elas podem, na verdade, ficar ainda piores. Então, o sofrimento não ensina. O sofrimento não é um professor. O sofrimento é uma janela de oportunidade onde você pode, a partir disso, aprender alguma coisa. Então, o que ensina? O que ensina é a paciência, é estar aberto para as experiências, é olhar para a mudança com alegria, com renovação, ou com pelo menos curiosidade. O que ensina é o amor, é o companheirismo, é estar do lado das pessoas e receber a ajuda das pessoas. Ou seja, o que ensina é a sabedoria. É a sabedoria que eu me disponho a desenvolver diante dos processos de mudança da vida. Infelizmente, o sofrimento por si só não ensina, porque nele não está contida uma dose de sabedoria. O sofrimento, ele nos põe diante de um dilema, mas a maneira com que eu vou aprender depende de como eu encaro e quero levar o sofrimento e como eu vou lidar com ele ao longo da vida. Porque se eu quiser me tornar uma pessoa pior por conta do sofrimento, eu diria que a quantidade de pessoas que faz isso é muito maior.
Por exemplo, uma pessoa teve um problema no relacionamento amoroso, ela vira uma pessoa pior, mais fechada, mais amargurada, mais desconfiada, mais agressiva, menos conectada com o que ela sente. Então, se o sofrimento por si só fosse, né, um professor, uma coisa pedagógica, nossa senhora, eu ia falar para todo mundo quando viesse para terapia: Fred, eu tô com uma questão, com um problema, vai pra vida, vai sofrer. Se a pessoa está vindo com uma dose de sofrimento e não está conseguindo sair daquilo, é porque ela não está aprendendo com o sofrimento. O que ela está precisando é de um diálogo que ajude ela a reinterpretar esse sofrimento a partir de uma outra perspectiva. Então, o que ensina é a sabedoria, é a busca pessoal. Sofrimento, infelizmente, não ensina. Então não adianta dar uma martelada no seu dedão ou pular nas chamas de uma fogueira, que você não vai se tornar uma pessoa mais aprendida, mais ensinada, mais sábia. Isso vai depender do que você fizer com aquilo, ok? Espero que você tenha gostado. Divulgue para as pessoas, que isso é uma coisa importante, né? As pessoas às vezes ficam masoquistas, achando que se elas sofrerem, nossa, elas vão evoluir. Deixe seus comentários, vamos abrir essa conversa aqui. Se inscreva no canal, compartilhe com alguém, se inscreve no canal para o canal poder chegar em mais e mais pessoas com esse tipo de informação. Se você quiser saber mais sobre questões de psicologia e personalidade, é só entrar no site amenteHumana.com.br ou também no sobreavida.com.br. Tem várias coisas, vários cursos lá que você pode ter acesso, tá bom? E me encontre nas redes sociais, Fred Matos no Instagram com 2 T's, Fred Matos sobre a vida no Facebook. Então me acompanhe pelas redes sociais, tá bom? Um beijo, um abraço, tchau, tchau.